Hoje é dia de live acolhimento com escuta. Na live de acolhimento com escuta, eu fico aqui disponível para ouvir uma mãe que queira participar aqui comigo ao vivo. Então, Soraya, quero pôr para fora, Soraya, quero falar, quero dividir o que eu estou sentindo, quero pedir sua opinião, enfim, quem quiser conversar comigo ao vivo, eu estou aqui disponível. Mas hoje, uma mãe me mandou uma mensagem, logo pela manhã, falando assim: Soraya, meu filho quer participar ao vivo. A mãe, a Bianca, ela participou recentemente aqui da live, e ela falou: Soraya, meu filho quer participar ao vivo. Então, eu decidi convidá-lo para participar aqui ao vivo. Vamos ver se ele vai entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Quem estiver chegando aqui no canal agora e ainda não me conhece, eu sou Soraya, sou médica. Aqui nesse canal eu te ensino a entender por que seu adolescente está mudando tanto e a saber lidar com essas transformações desse período. Toda segunda-feira a gente tem live às 19h30 e quinta-feira às 20 horas também tem live. Na segunda-feira eu trago mais conteúdo. Então, segunda-feira agora a gente conversou depressão ou adolescência, né? Então a gente transitou ali sobre as duas questões para você parar para pensar aí na sua casa. Puxa, será que meu filho tá entrando numa depressão ou não? Faz parte aí normal da adolescência dele, né? Então a gente conversou sobre isso na segunda-feira. E na quinta-feira eu costumo chamar uma mãe para vir falar ao vivo sobre o tema de segunda-feira. Então, se tiver alguém aqui que queira conversar sobre o tema de segunda-feira ao vivo, escreve aqui embaixo para mim, ou então aqui tem uma câmerazinha com um maisinho, clica nessa câmerazinha para vir participar ao vivo. Eu tô aberta para essa conversa e tô aguardando, então, deixa eu ver se a Bianca entrou aqui. Bom, vão comentando aqui para mim, se vocês querem participar aqui ao vivo para conversar sobre esse tema. Eu recebi muitas mensagens, né, sobre essa live. A Lala falou: cheguei cedinho. Oi, Lala, beijos. Foi um tema importante, né, porque eu passei por algumas situações mais lá no curso do que no consultório. No consultório eu não passei por isso mesmo, porque eu estava vendo os adolescentes de rotina, né? Mas no curso algumas mães me procuraram, porque durante a pandemia os adolescentes, alguns, né, entraram em depressão e as mães não se deram conta de que aquilo era uma depressão. Elas acharam que, como os filhos estavam fazendo 12 anos, eles estavam se modificando, né? O natural ali nesse momento de transformação, e elas acharam que fazia parte da adolescência ele ficar trancado no quarto o dia inteiro. E depois foram se dar conta de que os filhos estavam com depressão. Então, esse recolhimento faz parte, sim, da adolescência, né? O ficar mais quietinho, ficar lá no quarto, se conhecendo, se observando, conhecendo tudo. O novo corpo, as novas atitudes, os novos gostos. Então faz parte, sim, da adolescência. Agora, ficar o dia inteiro trancado no quarto, isso precisa chamar atenção, tá? Então, se você... Bi, tô vendo aqui, já te chamo, hein? Então, se você tá passando por essa dúvida, assiste a live de segunda-feira, que eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Bianca, manda pra mim o pedido aqui embaixo, na câmerazinha, que aí eu te convido. Eu acho que eu consigo te chamar, peraí, entrar ao vivo. Te mandei o convite. Deixa eu pegar. Oba! Oi, tudo bem? Que lugar diferente você tá? Tô aqui no escritório de casa. No escritório de casa. Achei que era no escritório lá. Como que chama o seu filho? Meu filho chama Yuri, tá aqui do meu lado. Lembrei, Yuri. Yuri, cadê você? Aqui. Oi, querido. Ai, que simpático. Yuri, quantos anos você tem? Tem 14. Onde você mora
mesmo? É Minas, né? Isso. Guaxupé. Guaxupé, eu lembro. Yuri, você sabe que sua mãe já participou de uma live? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora, sua mãe aprontou uma, você nem sabia dessa, então. Não sabia. Yuri, você já viu meu canal ou não? Nunca. Nunca. Mas eu venho explicando. Tá. Nesse canal, Yuri, eu converso sobre as transformações da adolescência. Por quê? Eu acho importante a mãe entender quais são as nossas transformações, porque eu também já fui adolescente. Porque na hora que ela entender um pouco melhor, ela vai lidar melhor com isso. E outra, se ela se sentir segura, você também acaba se sentindo mais seguro, porque a sua mãe te transmite essa segurança. A ideia do meu canal é isso, que a sua mãe entenda o que você está passando e tenha segurança para te transmitir algumas coisas que você nem sabe que vão acontecer, tá? E aí, de quinta-feira, eu costumo chamar uma mãe para vir participar ao vivo para falar tudo que pensa, pôr para fora as coisas. E hoje eu fiquei sabendo que você estava querendo participar para pôr para fora. É. Então, manda ver. Fala o que você... Até para ajudar as outras pessoas, os meninos da sua idade, as meninas, o processo que Como você é que surgiu? passou. Como surgiu essa ideia? Então, é que assim, Pra ajudar. desde quando eu sempre fui um menino muito hiperativo, assim, sabe? Muito, na língua popular, muito atentado, sabe? Minha mãe cansava de ir pra escola por causa de mim, sabe? Ela sempre estava lá na escola, eu sempre aprontava poucas e boas lá na escola, sabe? E, e conforme eu fui crescendo, eu vi que isso foi tomando uma proporção maior, sabe? Até chegar um dia que eu levei uma repreensão, aí chegou o dia que eu levei uma advertência, chegou um dia que eu levei uma suspensão, e aí eu vi que as coisas foram se escalando um pouco rápido demais, E tava com um sabe? processo ruim. E, e eu já tinha escutado, e eu já tinha tomado alguns sermões dentro de casa, sabe? De olha, se você continuar assim, você vai chegar adulto, você vai pra cadeia. E eu falo, talvez eu tenha que me policiar um pouco de parar. Porém, até hoje eu acho que eu sou meio atentado assim, sabe? Mas eu eu sempre trato com terapia, tô tomando remédio. E teve uma época da minha vida, teve um tempo, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que eu tava muito diferente, que eu era muito rebelde, sabe? Teve um dia que eu saí de casa e sabe, eu só voltei pra casa porque meu tio me achou na rua. Teve um dia que eu no meio da noite eu saí de casa e fui pra Juruáia de bicicleta, sabe? Então, Pra chamar atenção, né? então isso foi nem uma forma de chamar atenção, eu vejo, sabe? Foi pra fugir ali da realidade que eu tava, sabe? Que eu vejo que o, que o ambiente que eu tava parece que todo mundo tava contra mim. E Entendi. ali era uma forma de fugir, sabe? Então, Então eu peraí. acabei fazendo Eu quero que a isso. gente converse um pouquinho mais sobre isso. Vamos segurar ainda antes de chegar na sua conclusão. Vamos lá atrás. O que você aprontava na escola? De tudo, desde pegar alguma coisa do outro até esconder material, assim, sabe? Riscar de caneta no caderno dos outros, sabe? Essas coisas, assim. Isso com que idade? Isso eu tinha uns 9 anos. E aí você falou assim, aí foi aumentando e tomou uma proporção. O que foi uma proporção muito grande? Então, foi escalando muito rápido, sabe? Porque como aquilo nunca tinha tido uma concorrência, uma concorrência não, uma Consequência. consequência muito, muito direta para mim, eu só
fazia e é isso, sabe? E aí, quando eu levei minha primeira advertência de escrita, assim, sabe? Ela falou assim, amanhã você só entra com a sua mãe. Eu falei, nossa, como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Entendeu? Então eu vi aquilo como, tipo, estopim, sabe? Pra parar, pra tentar parar. Legal isso. Procurar ajuda, né? E foi daí que eu comecei a fazer terapia, procurar ajuda, Tá, sabe? Pra de fato tentar melhorar. tá. Vamos dar uma pausa aí, vamos tentar entender, né? Então você aprontava aqui, aprontava ali, mas como não tinha consequência, você não parava nem para pensar. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não é maduro o suficiente para você enxergar. Talvez agora um pouquinho mais, né? Agora você já está com 14, mas lá no comecinho, você não enxergava o que ia acontecer depois. A gente não enxerga as consequências na hora que a gente entra na adolescência. Então eu não sei o que vai acontecer depois, só sei que eu faço. Mas por quê? Porque eu não tenho maturidade. Por isso que é importante o que eu falo, não o castigo, mas os combinados. Porque na hora que a gente combina com o filho alguma coisa, a gente mostra para ele que, ó, se acontecer tal coisa, você vai ter que entrar com a mãe na escola. Aí aí eu te contando, você começa a entender, opa, tem consequência. Então você precisou de alguém sentar do seu lado, digo, sentar entre aspas, né, e falar, olha, a partir da manhã você vai ter que entrar com a sua mãe na escola. Aí que você se deu conta que tinha consequência. E a mãe tem que estar junto, né? Ser amiga. Agora eu queria saber assim, lá na terapia, você parou para pensar por que você fazia? Então, é que assim, eu nunca tive motivo, sabe? Eu acho que eu fazia mais por impulso Impulso. mesmo, entendeu? Então, mas isso é um, entre aspas, motivo. Tive vontade e não tenho freio, então vou lá e faço. Vou lá e faço. Hoje você continua impulsivo? Ah, continuo, mas não tanto. É. O seu temperamento vai ser esse, né, Yuri? Entendeu? Só que aí, com o tempo, você vai tendo mais maturidade e aí você vai, em alguns momentos, você vai, opa, não dá. Fazer isso aqui não dá. Entendeu? Então, essa essência você vai levar. Mas você vai amadurecendo e vai controlando mais esses impulsos. Entendeu? E aí você falou assim, aí chegou num ponto que todo mundo estava brigando comigo. Quem que estava brigando com você? Todo mundo da minha família já não acreditava mais em mim, sabe? Já não confiava mais em mim, tanto minha avó, meu tio, minha mãe, todo mundo ao meu redor, sabe? Você tem muito vínculo com a sua avó e seu tio? Sim, Vocês convivem bastante, entendi. sim. E aí você falou assim, aí chegou num dia que estourei É, e saí de bicicleta. Você lembra desse dia? lembro. Você quer contar? Ah, melhor não. Tá. Então eu imagino ali, provavelmente teve tanta pressão externa que você falou assim, não aguento mais, não dou conta. Pegou a bicicleta e de novo na impulsividade saiu para, como você falou, para sair daquele ambiente. Eu não aguentava mais aquilo, né? Que é do adolescente. Então eu sou impulsivo porque eu sou adolescente. Então tudo faz parte aí do teu momento de transformação, tá? Fica tranquilo, vamos brincar assim, né? Faz parte aí do teu momento de transformação. Mas a gente vai construindo junto, a sua mãe vai construindo aí com você, para você ir adquirindo mais maturidade nas atitudes. E daí, depois disso, como é que ficou? Ah, aí depois disso, eu acho que depois disso, ela também teve uma percepção, né? Isso no meu ver. Ela também teve uma percepção diferente do assunto, né? Porque aí ela viu que talvez era um pouco mais sério do que ela achava que fosse. Quando
quando ela viu que eu tinha, que eu tinha feito o que eu tinha feito, ela pensou, bom, acho que é um pouco mais sério. E aí ela, São mais amigos, e né? aí ela, né, tentou aproximar mais, ser mais parceira. Tanto foi aí que ela procurou ajuda psiquiátrica pra mim e eu acho que hoje em dia tá melhorando. Exercício. Lá naquele primeiro momento, a sua mãe não estava valorizando o que estava acontecendo. Eu acho que tava, mas não tanto, sabe? Não tanto. No seu E aí, sem a sua mãe ouvir, tampa o ouvido dela, você acha que como ela não valorizava tanto, você aprontava mais? Não, eu acho que não. Tá. E depois que ela começou a te valorizar mais e enxergar melhor a situação, você acha que você mudou? Mas bastante. É. Então a gente precisa entender o que muitas mães fariam, né? Muitas. Ia dar castigo pro filho, brigar mais com o filho, discutir mais, e isso poderia ter piorado muito. A sua mãe teve a visão de que não é assim que tem que agir e acolheu. Isso. Entendeu? E aí, na hora que a mãe acolhe o filho e ele se sente amado e se sente visto, tudo melhor. Eu não tô falando que a gente vai entrar no céu, ai, que delícia, não. A gente tá na terra, né? Estamos vivendo aqui. Mas melhora demais quando a mãe anda junto com o adolescente. Então, quantas mães não falam, ai, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. E aí eu falo, não é só o filho, a gente tem que mexer com toda a casa. Então, você fala, minha mãe veio comigo. Se a sua mãe não tivesse vindo com você, não sei o que teria acontecido. Entendeu? Entendi. Mas eu queria que você falasse mais. Dá licença um pouquinho, deixa eu falar uma coisa assim que eu acho que foi importante nesse estar junto, porque Yuri, ele é muito intenso. Então, nesse estar junto, nós passamos assim, né? Passamos com um profissional e a terapia foi muito importante, lembrando que nós conversamos e ele falou que ele queria sim uma terapia, que ele queria conversar, ele precisava de conversar e ele tem muita facilidade para conversar e expor como quando ele não está bem, mas é muito importante os nossos olhos. Eu deixo isso claro assim que os nossos olhos é tudo e não adianta. Eu percebi que quando eu ia a ferro e fogo eu piorava a situação. Isso. Então quando Legal. a gente começou a agir com mais amor e procurar ouvi-lo mais e entender, as coisas mudaram. E hoje, assim, a gente conversa, a gente tira a cada 15 dias, sai só nós dois para um jantar ou para um café da tarde, só os dois para bater papo. Exercício físico muito importante, então eu procuro estar na luta dele, eu fico lá assistindo no canto. Então, assim, eu vejo que isso mudou muito. Às vezes, na correria da vida, a gente tem que ir adequando as coisas. E ele passou a me pedir mais. Então, o que eu, assim, de um resumo que eu percebi, que ele estava gritando, era uma maneira dele gritar, querendo a presença, querendo mais presença. E demorou um período para eu entender isso. Então, depois que nós aproximamos mais, principalmente eu quanto mãe, hoje, assim, a gente sai na rua, ele quer andar de mão dada, ele quer, né, que eu esteja na luta, que eu esteja nos lugares, que eu esteja nas conquistas, vamos comer um lanche nós dois, ele deita comigo lá na cama. Então, eu falei até para ele hoje, vai ser importante você estar na live, até para os adolescentes que estão na sua idade, para as mães, você vai ajudar também as mães a entender essa situação de conflito e aflição, porque cada um age de uma maneira, né? E hoje o Yuri é bem melhor. Hoje ele é muito, muito, muito. Conversa mais. Eu procuro, assim, estar presente. A escola é próxima, mas eu faço a questão de reservar um tempo para levá-lo na escola para buscar.
O nosso almoço, eu faço hoje questão da gente almoçar junto. Então, eu procurei aproximar. E se eu não tivesse aproximado, de repente, eu acho que as coisas estariam, eu acho não, tenho certeza, que estariam bem mais difíceis. Estariam bem mais difíceis. E ele falava que ele tinha um turbilhão dentro do peito dele. Olha, tem um turbilhão aqui dentro, tem um turbilhão, piorou depois do Covid, que ficou mais tempo em casa, né? Então, hoje, assim, a gente fala que a terapia é tudo, e a conversa dentro de casa, sabe? A mãe ser parceira. Eu acho que é o mais importante de tudo também é ser parceiro. Uma coisa que ele não gosta que eu fico falando, então nós optamos a fazer bilhete. Então, no quarto tem os bilhetes dos afazeres, de organizar o quarto. Então, para eu não ficar chata falando, aí nós fizemos os bilhetes para dividir as tarefas, e aí é uma coisa dele estar vendo lá e resolvendo. Muito bom. Então, Muito foi legal. coisas que a gente foi achando legal. Agora eu vou passar para ele. Volta para ele. Voltei. Continua, Yuri. Continua. Então, aí, continuando, eu senti que mesmo com a ajuda, eu senti que eu melhorei depois que ela buscou para mim a ajuda psiquiátrica, né? Porém, mesmo assim, eu ainda sentia que tinha alguma coisa que não estava certa, sabe? Eu senti que em partes ela ainda não me entendia, sabe? Ela estava bem mais compreensível, porém eu sentia que ainda tinha alguma coisa que não estava certa, sabe? E chegou, eu tive eu sempre tenho picos, sabe? Eu nunca, não é que uma hora eu tô dando amor, outra hora eu tô destruindo tudo, sabe? E eu sinto que isso me afasta, por mais difícil que seja tentar segurar isso, eu acabo não conseguindo, e eu sinto que isso me afasta cada vez mais da minha mãe e do Fábio, que é meu padrasto, que estão sempre próximos de mim. Teve vezes que ela, que ela já me, que ela já tentou me segurar, porque eu tava muito bravo com alguma coisa que aconteceu, sabe? E, mas Principalmente quando tirava o celular, né? Principalmente quando tirava o celular ou alguma coisa que eu gostava, Computador. sabe? Eu ficava muito bravo com ela, sabe? Com todo O que você mundo. sentia nessa hora? Vamos Eu, aproveitar para ajudar as mães. eu sentia que não era justo comigo o que ela tá fazendo. Mas e aqui dentro? Eu sentia que não era justo, que ela tava, sabe? Que ela tava pura e unicamente querendo me prejudicar, sabe? É bom Tá. que Você você não fala pras enxergava mães. que ela estava tirando aquele celular para o seu bem. Você só enxergava que era gostoso aquilo, e se ela estava te tirando, ela estava fazendo mal. É É. isso? Tá. E nessa hora você tinha a reação de... De, de, às vezes eu, sei lá, ficava só sem falar com ela. Às vezes ela perguntava alguma coisa pra mim, eu respondia de mau jeito, sabe? Essas coisas, assim. E hoje não mais, né? Hoje tem os horários, explica. Mas e hoje, como é que você reage quando a sua mãe fala um não para você? Eu procuro aceitar, procuro ver o lado dela. Mas você ainda tem essa reação que você estava me falando? Não. Não. Você ainda acha que tem algum vazio aí? Eu acho que tem, mas não tanto quanto tinha. Eu acho que ainda tem um pouquinho, Yuri. E eu acho que seria legal a gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso, não aqui na live. Certo. Tá? Eu acho que ainda tem que buscar mais alguma coisinha aí que a gente tem que trabalhar. Então, num primeiro degrau, houve aí uma busca e você encontrou que para você era importante mais a presença da sua mãe. Uhum. Então, o primeiro degrau foi atendido, que a sua mãe hoje tem
né? Tem o momento só vocês dois, tem o almoço, leva na escola, então ela te trouxe a presença que era o que você pedia. Mas eu ainda acho que tem alguma coisinha a mais para a gente trabalhar. Tá? Eu vou só aproveitar aqui esse comentário para as mães entenderem. Existem formas de demonstrar amor, Yuri. Nem sempre a forma da sua mãe demonstrar amor é a forma que você entende de amor. Então, para as mães que quiserem, lá no meu link em que eu explico, só fazer um comentário, tá aí. Eu tenho um curso de adolescente, tem um link que clica lá para saber informações do curso. E nesse link eu dou uma aula. E lá no meio da aula eu explico sobre as linguagens do amor. Então a gente tem formas de demonstrar amor que nem sempre é o que o outro entende. Então, por exemplo, faz de conta que a forma da sua mãe demonstrar amor para você era fazendo almoço, arrumando seu uniforme, arrumando seu lanche da escola, arrumando a casa, entendeu? E para você, tanto faz ela arrumar a casa, tanto faz ela fazer o almoço. Porque o que você queria mesmo da sua mãe era que ela estivesse lá com você, lá na luta. É que ela te levasse para passear, é que ela estivesse presente na sua vida. Porque a sua forma de entender o amor dela é pela presença dela. Não pelo servir, que é o fazer o almoço, arrumar a casa, papapá. Então, muitas mães demonstram amor servindo e o adolescente fala, minha mãe não me ama. Porque ele não entende como servir, a forma de demonstrar amor. E a mãe fica falando o quê? Eu faço tudo por esse menino. Eu levo ele em todos os lugares, eu faço o almoço, eu arrumo a casa. Então fica um de um lado achando que tô dando todo o amor e ele não enxerga, e o outro do outro lado, a minha mãe não me ama. Talvez tenha acontecido isso em um momento da vida de vocês. Ela com certeza estava achando que estava fazendo de tudo e você não enxergando que a sua mãe te amava. E você pontuava, mãe, eu quero que você faça isso, mãe, eu quero que você faça aquilo, mãe. Aí uma hora ela, opa, pera, meu filho tá falando o que ele quer. E aí ela começou a demonstrar amor da forma que você queria. E aí você começou a sentir a sua mãe te amando. Conseguiu entender ou ficou difícil? Consegui. Então, quando ela começou a demonstrar para você amor da forma que você pedia, aí você falou, opa, minha mãe tá falando minha língua. Agora minha mãe me ama. Mas provavelmente ela já te amava, só que demonstrava de outra forma. Entendeu? Trabalhava muito. Entendi. Aí, é isso aí. Talvez a sua mãe trabalhasse muito para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar as coisas para você. E ela fala, poxa vida, eu trabalho até meia-noite, brincadeira. Sábado e domingo para pagar tudo para esse menino e ele não enxerga. Não vou enxergar mesmo, mãe, porque a minha forma de entender amor não é você trabalhando até meia-noite, é você estar aqui na minha casa. Então isso é para sua vida, Yuri, porque no futuro você vai ter outros relacionamentos. Então você precisa saber como você entende a forma de amor e a da outra pessoa também. Porque aí você também, para demonstrar amor, você precisa saber a forma do outro amar. Para você também conseguir demonstrar amor pelo próximo. E o outro tem que saber o seu, para você se sentir amado. Entendeu? Entendeu? E aí, daí você continua. Acho que é isso. Acho que aí hoje em dia eu faço terapia, eu tomo remédio e eu acho que tô bem melhor. Acho que a gente podia trabalhar um pouquinho mais nessa terapia, isso que eu tô falando, tá? Que eu achei que ainda tem uma coisinha aí, tá? E o que você faz de esporte? Eu faço jiu-jitsu Quantas vezes? 3 vezes na semana. Porque como você se percebe um pouco mais ativo, você precisa do esporte.
para pôr essa energia para fora, entendeu? Você não faz nada de artes, pintura, música, alguma Não. coisa? Você não gosta? Na verdade, eu fazia, só que eu parei faz um tempo. Eu tocava violão. Ah, e o que não te motivou mais? O que aconteceu? Ah, eu acho que eu cheguei num ponto que eu não via mais aquilo Tá, como eu via antes e parei. entendi. Tá, bom. E fora da escola, você só faz o jiu-jitsu. Isso. E aí você chega em casa à tarde e faz o quê? Eu vou pra loja Que da minha mãe. Hoje loja? estuda muito, A né? loja da minha mãe. E o que você faz lá na loja? Ah, eu fico. O que tem pra fazer lá, eu faço. Eu atendo gente. Eu. Ah, você atende gente? Uhum, Você gosta de trabalhar? Trabalhar não. Lidar com pessoas? eu gosto. Legal. O que você pensa para o futuro? Quero fazer medicina. É mesmo? Uhum. Eu somente tinha cantado essa bola na live. O que você quer fazer de medicina? Eu quero. Eu quero ser cirurgião plástico. Por que plástico? Porque eu gosto de que um cirurgião plástico ele tem o poder de mudar o corpo das pessoas para fazer elas se sentirem melhor com elas mesmas, né? Então eu acho isso muito legal. E precisa ser com a plástica? É o jeito, né? Tipo, é, é o jeito que a gente tem hoje, né? De mudar. Eu vou te contar que com a homeopatia eu consigo fazer isso. Olha, Tem De outra certeza? forma. É o que os meus pacientes me falam. Eu não tenho certeza. Eu mudo de outra forma. Eu não mudo aqui fora. Eu mudo lá dentro. então nós vamos para Mas homeopatia. eu acho que é mais fácil uma pessoa se. Eu acho que é mais fácil uma pessoa mudar uma coisa que ela acha ruim nela do que aceitar uma coisa ruim e transformar em boa. Legal. Sabe por que traz isso forte em você hoje? Porque Porque o seu corpo está mudando. Então, para você hoje é muito importante aqui fora. Entendeu? E é muito legal. Tem a área da cirurgia plástica, tem a área da estética e tem a área da reparação. Então, por exemplo, tem a pessoa que sofre um acidente e precisa de uma cirurgia plástica para se restabelecer. Entendeu? Por exemplo, caiu de moto, de rosto no chão. Nossa. Então, tem várias vertentes aí da cirurgia plástica, que é muito interessante, muito interessante. E da onde veio essa ideia? ah, veio de mim, assim, Você decidiu não, você pensou na medicina com que idade? com uns 11 anos. É mesmo? E você continua com essa ideia, não teve aí no meio do caminho outra ideia? Não, Você tem alguém da área da saúde na sua família? tem. Minha mãe, O que sua mãe faz? ela é enfermeira. Mas ela trabalha como enfermeira? Não, Hoje não E, mais. e trabalhou? Trabalhei até o Covid. Jura? Até o Aí, Covid? até o Covid. Aí no Covid eu decidi que eu queria. Trabalhei até assim, até o final do Covid. No Covid eu decidi que. Até o final do Covid? Até o final. Aí depois decidi que eu queria mudar. Não queria mais a enfermagem para minha vida. Mas o meu outro menino, ele é médico veterinário. Por isso que né? eu perguntei se tem alguém, que eu lembrei que ele era veterinário. E nós temos uma família bem com bastante pessoas da área da saúde. Saúde. Interessante. E você viu, Yuri, a sua mãe trabalhando como enfermeira? sim, eu via. Eu sempre estava, sempre
vi ela chegando tarde em casa, sabe? Porque ela chegava tarde do hospital. Eu sempre admirei. É, eu tô sentindo uma admiração mesmo, por isso que eu tô perguntando. Legal. Então, serviu aí de inspiração para você essa Uhum. profissão da mãe. Legal. O que mais? Ah, acho que é isso. Não, peraí, eu quero cutucar mais um pouquinho. E essa história da sua mãe falar assim, ah, hoje a gente almoça junto, sai. Que dia que vocês saem? De sexta? Não Não, tem não dia, tem né? dia, uma vez no mês, assim. Ou a cada 15 dias vão pro japonês. E o que você acha que isso é importante ou tanto faz? Acho que é importante. O que muda? Porque você consegue ter um contato a mais com a pessoa, né? Você consegue estar ali próximo dela, você consegue ter uma relação mais forte com ela, Então você sabe? percebe que ter o dia só vocês dois aproxima. Sim. Então a gente pode falar para um monte de mãe que me pergunta assim, Soraya, como é que eu faço para me aproximar do adolescente? Se a forma de linguagem do filho for presença, sair com ele de 15 em 15 dias seria uma ideia legal, certo? E dá licença, e assim é muito bacana, porque depois que nós passamos a fazer isso, ele geralmente escolhe aonde que ele quer ir, então assim a gente se apronta, bonitinhos, e nós saímos de mãos dadas, ele pega na minha mão, conduz, ele escolhe o lugar e a gente fica ali, a gente bate papo e eu sinto que ele fica muito, muito, muito leve. Ele gosta muito dessa situação. Então ele já fica esperando por esse dia, que é até uma dica para as mães, sabe? Assim, às vezes tem períodos que eles ficam meio, não vou, não quero, mas é muito bacana fazer isso. Eles, pode ter certeza que eles gostam muito. Então ele já fala, mãe, que dia que é o nosso jantar, ou que dia que nós vamos sair para tomar o nosso café? Vamos nós dois? Muito bom. Eu Vou acho passar para ele. essencial. É, Eu acho essencial o que você faz também toda a refeição. Toda não. é, Pelo menos uma refeição por dia. sim. Isso O é almoço nosso é primordial, a janta também, mas o almoço, assim, a gente sempre tá junto. Sempre. não tem como a gente saber o que está acontecendo na vida do filho sem ter uma refeição por dia com E, ele. e o bacana, que fica uma dica até para as mães, que nesses encontros que nós temos, que eu saio com ele, ou nos encontros de almoço, sai situações. Sai situações deles, assim, de eu quero isso, de uma ajuda, ou conta um assunto para a gente ajudar. Então, é um momento muito, muito importante, assim. A gente fala, guarda o celular, vamos conversar. É um momento onde sai coisas que às vezes no dia a dia você não percebe, você não ouve. Então, nesse momento é o momento que acontece. Muito bom. Muito É, bom. Tá olha bom. lá, Yuri. O Yuri, e almoçar junto, você acha que faz diferença? Ah, faz também. Por quê? Porque é que nem o mesmo assunto da janta, né? Eu consigo ali conversar com ela, porque um assunto que, em particular, que eu talvez não conseguiria conversar quando eu tô com as outras pessoas ali perto, um momento ali que eu tenho para me aproximar dela mesmo, sabe? Um, um momento que eu consigo aproveitar a presença dela só eu e ela, sabe? Isso é importante, tá ouvindo você, porque aí é que repercuta para as outras mães, né? Porque hoje muita gente pensa assim: ah, meu filho já cresceu, então ele vai lá, esquenta a comida dele, entendeu? Ele vai lá, esquenta a comida dele, eu esquento a minha, cada um come na sua hora e não entende a importância do almoço junto, que é a hora que a gente conversa, se aproxima, né? E cria esse laço. Então, obrigada por esse seu depoimento. O que mais, meu querido? É só isso agora. Tá bom. Olha, muito obrigada por ter participado. Obrigada por ter tido a ideia, por ter vindo, por ter tido coragem de falar, de trazer o seu momento.
Obrigada de verdade, viu? De nada. E obrigado também pela oportunidade. E nós vamos voltar a conversar principalmente sobre a homeopatia, né? Que é super importante. Fica aí a dica também. Obrigada por ter me mandado mensagem, por estar aqui, viu? Obrigada. Obrigadão mais uma vez. Por E estar nós aqui vamos, conforme vai tendo os acontecimentos aqui, a gente vai conversando. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite. Deixa eu só ver aqui que tinha um comentário lá no comecinho. Muita gente passou, mas eu não consegui ler aqui os comentários. Eu vou ler rapidinho aqui. Muito bom, né? Eu gosto quando vem um adolescente sempre acompanhado pela mãe, né? Porque a gente enxerga o outro lado, né? Às vezes a gente não para pensar no outro lado. Olha eu com o cabelo pra cima. Tinha falado oi pra Lalá, né? A Bianca tinha falado oi. Naninha falou assim: eu não participei da live segunda, mas meu filho tem depressão e muito grave. Estamos passando por um período muito difícil. Sinto muito, Naninha. Eu imagino que esteja sendo muito complicado. Desejo melhoras. Quem mais aqui? Estou levantando aqui os comentários. Então, aproveitando, quem quiser assistir essa aula que eu falei, clica no link lá na bio, tá? Daqui a pouquinho eu mostro onde fica a bio. Lelos fez um coraçãozinho. Eu nunca tinha visto esse assim. Que legal. Ai, meu Deus, essa rede social. A Dociarte falou assim, é muito cansativo. Ando junto com a minha filha e nada muda. Ela fala que eu obrigo ela a ir ao psiquiatra e na terapia. Eu esqueci seu nome, Dociarte. Olha, eu tenho uma paciente que ela não, né? A mãe me procurou porque ela estava indo mal na escola. E muito mal na escola. E aí tava aquela história de sempre, com diagnóstico de TDAH. Hoje, né, essa história do TDAH, do não sei o quê, do não sei o quê. Então, tava com vários diagnósticos. Acompanhava com o neurologista, acompanhava com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Tomava tal remédio e não melhorava na escola. E aí veio se tratar. E do mesmo jeito que eu trago aqui para vocês o método POC, qual é a raiz da questão, eu levo para o meu consultório, né? Na verdade, foi o contrário, né? Eu desenvolvi lá no consultório essa metodologia e trouxe aqui para a rede social. Então, eu aplico o método lá nas minhas consultas. E a gente chegou ali na raiz da questão dela. Era uma situação bem delicada. Na verdade, ela estava já se automutilando, porque ela tinha uma baixa autoestima importante. E aí a gente trabalhou a raiz da questão, trabalhamos essa autoestima dela, ela parou de se mutilar, ela começou a ficar confiante, ela melhorou com as amizades na escola, ela começou a ter amigos. E melhorou nas notas. Então, ela fazia vários acompanhamentos. Mas se a gente não trabalhar com a raiz da questão, eu fico, como é que eu falo? Que nem cachorro andando atrás do rabo. Então precisa da mãe estar ali junto, conversando. O que está acontecendo, filha? O que você sente? No primeiro momento ela não vai saber, no segundo não vai saber, no terceiro não vai saber, no quarto ela começa a pensar. Então, persistência, conversa, ouvir. Sempre buscando a raiz da questão. Tá? Eu precisei sair para trabalhar e meu filho começou a dar trabalho. Emília,
talvez seja essa questão que eu falei da forma de demonstrar amor, tá? Então, precisa ver qual a linguagem de amor do seu filho para você conseguir demonstrar para ele o amor. Talvez me arrisco aqui que ele precise da presença. Então, depois assiste a aula para você ver. Se for isso, aí você vai precisar demonstrar com presença. Por mais que você esteja trabalhando, você vai ter que ter momentos de presença com seu filho, tá? A Lemos falou, ele é um menino maravilhoso. Legal. Lori falou, que legal essa ideia. Qual será que foi a ideia que ela elogiou? Depois conta aqui para mim. Será que não tem um Todd aí? Então, vamos sair dessa, né? A gente precisa observar o filho, observar o que ele está manifestando para a gente ajudá-lo, né? Precisamos olhar para o filho para ver o que ele está manifestando para a gente poder ajudá-lo, né? Muito bom. A Vi falou, oi, sou... Ludmila falou, boa noite, doutora. Assistindo sua live hoje ao meu lado, meu esposo. Que legal, Ludmila. Muito bom. Então, eu vou repetir aqui, né? Como é importante a família toda, tá? Então, muitas mães pensam, eu preciso, meu filho não tá, meu filho não sei o quê, meu filho, meu filho, meu filho. Não, gente. Não é só com a criança que a gente precisa trabalhar, é com o todo. Então, eu conto a minha história, que eu fui endócrino infantil por 15 anos. E aí, chegou um momento que eu não conseguia passar por alguns obstáculos. Sabe quando você não consegue atingir o que você quer nos atendimentos? E aí a minha vida me chamou para a homeopatia, que em outro momento eu conto. E aí quando eu comecei a trabalhar com toda a família, aí sim eu comecei a ver respostas. Então a gente precisa trabalhar com a casa, não só o adolescente. Então a Lud falando que tô ali com o meu esposo, isso é muito importante. Estão todos juntos, né? Aí a gente vai longe, né? Acompanhada a gente vai longe. Nossa, que forte isso, Elarte falou. As formas de amar nem sempre é como gostaríamos. Isso, diálogo é tudo. É isso aí. Então não adianta a minha forma de amar ser... Eu sempre uso uma analogia com as línguas, né? Então não adianta eu falar para meu marido é japonês, mas não é do Japão, mas eu brinco com isso, né? Não adianta eu falar pro meu marido em português se ele só entende em japonês. Se eu continuar falando em português para ele que eu amo, ele não vai entender. Ele só entende em japonês. Então, se eu não demonstrar amor pro meu marido, e aí se estende para, né, para todos, né? A gente fez isso com os meus enteados, né? Então, a gente tem que entender a linguagem de amor deles para eu conseguir demonstrar amor para eles. E vice-versa. Eu também falo para eles, vocês também têm que entender a minha linguagem de amor para saber que em alguns momentos que vocês acham que eu não estou demonstrando, eu estou. Então é importante. Sandra falou boa noite. Lori falou legal. Ana Paula bateu palminhas. Minha mãe entrou. Beijo, mãe. A Vânia falou, obrigada, Yuri, por vir nos ajudar a lidar com nossos filhos. Legal, Vânia, seu comentário. Foi muito legal essa atitude dele, né? A Sheila falou, meia live, obrigada. Foi ideia da Bianca e do Yuri. Foram eles que trouxeram a ideia. Então, hoje de manhã ou à tarde, já me lembro bem, ela me mandou mensagem e ela perguntou, qual vai ser o tema de hoje? Eu falei, ela falou, não, é um tema importante, vamos deixar. Eu falei, não. Outra oportunidade dessa, quando eu vou ter, né? Muito especial a presença de um adolescente, né, gente? Pra gente ouvir o lado deles, que é
tão importante. Então foi muito legal. Coisas de corujete, que legal. Falou, super amei. Adri falou assim, meu filho é adolescente e não costuma falar o que acontece, ou o que fez no colégio, entendeu? Adri, muitos não costumam falar, a gente que tem que saber conversar. Então a gente vai abrindo a conversa de uma forma mais aberta, né? Vai criando a conversa de uma forma mais aberta para ele trazendo o que está acontecendo, tá? Então, se eu falar, filho, como é que foi o colégio, né? Se eu perguntar para o meu enteado, Lucas, como é que foi essa semana na escola? Legal. Como é que foi hoje lá no futebol? Legal. Como é que foi hoje lá no não sei qual? Legal. Ele sempre vai falar, legal. Então eu preciso trazer um contexto, contar alguma história minha, fazer algum comentário, enfim, estimulá-lo a depois ele contar alguma coisa, tá? Então tem que partir da gente essa conversa, essa criação da conversa. Cícera falou, comece enviando mensagem de carinho e palavras de amor em horários diferentes. E depois passa no quarto de boa. Não. Passa no quarto de boa noite e diz que o ama. Muito bom. Lauren falou assim, legal a ideia dos bilhetes pelo quarto. Para não precisar ficar o tempo todo pedindo para arrumar, por exemplo. Dobrar as roupas, etc. Adri falou, ou depende de onde vai, não fala como foi, se foi bom, se gostou. Dri, então, essa ideia que eu te dou, tá? A Kelly falou, minha filha lê muito, termina uma série de livros, começa outra, 13 anos. A minha enteada é assim, devoradora de livros. Acho excelente. Tá sempre dentro de um livro, é normal? Eu tenho um vídeo falando disso, tá? Então, é muito enriquecedor, muito bom. Mas se tá demais, lembra que quando tá demais tem que chamar atenção. Porque algumas vezes pode ser uma fuga, tá? Então precisa trazer ela também para a realidade um pouquinho. Deixa ela lendo os livros, né? Mergulhando aí nesse mundo que é muito bom, mas ela precisa vir para a realidade também, tá? Porque pode ser uma fuga. E aí a gente precisa implanta o método POC e tenta entender o que está acontecendo. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas já faz um tempinho que eu publiquei. Então, sempre a mesma história. Lembra, o método POC não é só para um problema, são para as questões, né? Então, tem uma questão aqui, Soraya, minha filha fica muito no livro. O que eu faço? Antes de eu pensar no que fazer, eu preciso saber o porquê. Lembra? Cadê minha canetinha? Aqui. Então, Soraya, minha filha lê muito. O que eu faço? Antes de eu pensar em como agir, eu preciso saber o porquê. Por que minha filha está ficando o tempo todo no livro, mergulhada no livro? Então, só sabendo o porquê que eu vou saber como agir. E como eu vou saber o porquê? Ouvindo a minha filha. Tá? E quem chegou hoje no canal e não sabe o que é método POC, lá nos destaques eu tenho um vídeo orientando, tá bom? A Bianca falou, a gente enquanto mãe quer dar coisas, objetos e sempre o melhor. Mas na verdade o ouvir, saber, entender é o que eles precisam. Então é isso aí, né? Então a Bianca devia trabalhar, enfermeira, a gente trabalha, para quem não sabe, né? Enfermeira trabalha demais, né? E com certeza ela trabalhava ali pensando, eu preciso dar pro Yuri e pro irmão tudo de bom e do melhor. Mas às vezes a forma do Yuri entender o amor era outra. E a Bianca enxergou, né? Então é isso que ela tá falando, né? Às vezes a gente quer dar, né, as melhores coisas, mas na verdade o ouvir é o que eles mais precisam. Muito bom, Bianca. E que bom que você ouviu, né? A Cláudia falou, olá, doutora, boa noite. Cláudia, quando você vai vir participar comigo ao vivo?
Aninha falou, a live ficará gravada? Sim. Ah, vamos colocar os adolescentes na live, a Bianca falou. Muito bom. A Sincera falou, eu sempre pergunto e o dia que não pergunto, ela começa a falar. Isso mostra que para ela é importante, né? Ludmilla falou assim, e quando o amor ultrapassa os limites? Porque meu filho já me disse que às vezes se sente sufocado por tanto amor e zelo dedicado a ele, tanto da minha parte quanto do pai. É o amor que ultrapassa ou ele está pedindo independência? Aplica aí o método POC e entende melhor qual é a raiz da questão. Amor demais não faz mal, não. Deve ser outra coisa. Conversa mais com ele, pergunta mais para ele o que está sufocando. Procura a raiz da questão. Preta falou, legal. Ele falou, é isso mesmo que ele fala. É, eu sei. Menino, então. A minha filha, Adri falou, minha filha conta tudo o que acontece na escola, com os amigos, tudo no geral. Meninas acabam contando mais, né? A Adri falou, obrigada. Fernanda falou, boa noite. Ah, no dia que puder falar, a Cláudia vai participar. Tá tudo ok agora. Legal, Cláudia. Eu lembro que você falou que agora tá com a permissão, né? Então, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, se você aparecer, encontro marcado. Tá bom? Gente, nossa, agora que eu vi que já deu 1 hora. Muito obrigada, Yuri, se você estiver por aí. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada pela ideia, Bianca. Foi maravilhosa. Obrigada às mães que compartilharam aqui seus momentos, sua intimidade. A Cláudia completou aqui. Acho que é independência, porque eu já disse isso. Eu também acho, porque isso faz parte da adolescência. Por isso que é importante a gente entender a adolescência. Se a gente não entender a adolescência, a gente não vai entender o que o filho está passando e não vai conseguir ser efetivo aí nesse lidar com ele, tá? Bom, para quem é nova no canal, todos os dias tem vídeo. Os meus vídeos são baseados nos pedidos que vocês me trazem. Então, as mães me mandam mensagens. Uma mensagem breve com o que está acontecendo. Soraya, tem um filho ou uma filha de tantos anos e está acontecendo isso. Aí eu produzo o vídeo voltado para você, de acordo com o que você me pedir, tá? Então, todo dia são vídeos baseados nos pedidos das mães. Segunda-feira, 7h30, live com conteúdão. Quinta-feira, às 8 horas, live com a presença de alguma mãe que queira participar aqui comigo ao vivo. Quem quiser dar o próximo passo, eu tenho um curso voltado para mães de adolescente, que é o método POC. Lá eu te ensino primeiro a entender as mudanças físicas e emocionais e depois a lidar com esse período, tá? Então, quem quiser informações sobre o curso, tem lá no meu Instagram. Que eu falo, link lá na bio, mas a maioria das pessoas não sabe o que é bio, então eu gosto de mostrar aqui no celular. Lá tem a minha foto, embaixo tem os escritinhos. Na última linha é o link que a gente fala, o link na bio. É só clicar nesse link da bio, que é direcionado para uma página. Lá eu dou um conteúdão também nessa página e depois informações sobre o curso. Tá bom? Grande beijo, bom descanso a todas. Elarte falou, obrigada por esse momento, eu que agradeço. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.